Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs que me assistem nesse momento, a comunidade Jesus Redentor, aqui de Novo Hamburgo, especialmente os leigos da comunidade de São Paulo, a própria comunidade de São Paulo e todos vocês que vierem também a me acompanhar. Eu convido a todos para o estudo de mais uma carta de Apocalipse. Nós já estudamos 3 cartas, já estudamos a carta de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e agora na sequência a carta à igreja de Tiatira. Eu tinha me proposto, eu falei alguns meses antes sobre isso, eu tinha me proposto de nesse segundo semestre intercalar um estudo mensal da carta, junto com esses estudos aqui, intercalar um estudo de Colossenses. Mas, pensando bem, achei agora mais produtivo nós terminarmos essa sequência, porque a gente vem embalado em Apocalipse, assim como nós víamos embalados em Atos dos Apóstolos, terminamos essa sequência, né, essas 7 cartas, e depois nós estudamos os 4 capítulos da carta aos Colossenses, uma carta com uma doutrina sobre Cristo muito profunda e que combate também doutrinas falsas. Deixamos isso então mais para o final do ano, né? Essa carta nós tínhamos projetado estudar especialmente com a comunidade Jesus Redentor e as 7 cartas aqui com os leigos, mas ao mesmo tempo estou fazendo tudo junto. Então achei melhor, pensando bem, terminar uma sequência e depois fazer a outra sequência. E assim eu convido a todos vocês agora a me acompanharem nesse estudo da 4ª carta, a carta à igreja de Tiatira. Lembrando sempre que são revelações de Jesus Cristo a João, o evangelista João, ele que está deportado na ilha de Patmos por causa do evangelho. E hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou sempre ler uma partezinha sobre um assunto dentro da própria carta e fazer assim alguns comentários que eu acho bem apropriados aqui. Ela é a carta mais comprida, se bem que não é muito comprida, como todas elas, a mais comprida das 7 cartas, escrita para uma igreja numa cidade bem pequena, da qual a gente tem assim pouco conhecimento. Não se sabe muito sobre Tiatira, muito menos sobre o surgimento da igreja de lá. Uma referência que nós temos a essa cidade de Tiatira, na Ásia Menor, nós temos em Atos capítulo 16, quando Paulo, numa viagem missionária, ele encontra já na Europa, ele encontra uma mulher de Tiatira, a Lídia, em Filipos. É uma mulher que se converte ao cristianismo e ali diz que ela é uma vendedora de púrpura, natural de Tiatira. Pois bem, Tiatira era conhecida no mundo antigo por causa dos seus tecidos de cor púrpura. E por mais um motivo, porque tinha uma forja bem conhecida, também uma forja de bronze. Manuseava-se, trabalhava-se o bronze. Então, tecidos, cor púrpura e a forja de bronze. E isso nas entrelinhas vai aparecer também na carta, na citação de Jesus. Tá? Isso assim a título de abertura sobre a cidade, o que se fazia ali, e sobre o começo da igreja, que aí não sabemos nada direto, só conhecemos a carta daqui mesmo. Mas dito isso, então, o primeiro versículo, ao anjo da igreja, ou o mensageiro da igreja em Tiatira, o mensageiro nós entendemos como seu líder espiritual, nós diríamos hoje o seu pastor, ao anjo da igreja de Tiatira escreva o seguinte. Aí Jesus se apresenta, em cada carta ele dá alguma característica de si, e aqui ele diz assim, ó, esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Olha que citação de Jesus, ele diz claramente a mensagem do Filho de Deus.
Poucas vezes Jesus é tão direto em dizer quem ele é. Ele é verdadeiro filho do homem, filho de Davi, nascido da Virgem Maria e verdadeiro Deus desde a eternidade, gerado do Pai desde a eternidade. E ele tem os olhos que brilham como fogo, um brilho intenso, e essa luminosidade vai longe. É alguém que enxerga tudo, alguém que vê tudo. E tem os pés polidos no bronze. Para polir o bronze tem que ter fogo, pés que ardem. E olha que isso aí, mais no final da carta, é uma advertência contra o pecado, no sentido de que Jesus vem também para pisar, para condenar aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Tá? É assim que Jesus Cristo se apresenta para a igreja de Tiatira. Agora, como ele sempre faz, ele tem um louvor para a igreja, o que ela tem de bom, e tem depois uma grande recriminação. E só nisso, nesse padrão das cartas, a gente pode dizer que podemos reconhecer as nossas igrejas de hoje, que têm qualidades e defeitos, e nós mesmos, como pessoas, como cristãos. Nós temos a nova natureza, o Cristo em nós, que vive em nós pela fé, mas nós ainda vivemos também no pecado. E quanto ao pecado, temos que viver em genuíno arrependimento diário e procurar sempre melhorar na nossa vida, né? Através do arrependimento, do perdão, voltando-nos assim sempre para Cristo. Pois bem, o elogio que Jesus tem para essa igreja, no versículo 19, diz assim, de Apocalipse 2, 19. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Quanta coisa Jesus tem para elogiar. Eu tenho para elogiar o amor. A palavra no grego aqui é agape. Agape é um amor que vem de Deus, é um amor incondicional, é um amor sacrificial, um amor não interesseiro, genuíno amor. Vocês têm genuíno amor. Por quê? Porque vocês são fiéis, porque vocês têm a verdadeira fé, que é a fonte do amor. A fé em Jesus Cristo. É outro elogio. Vocês têm verdadeira fé, têm verdadeiro amor. Porque conheço o trabalho de vocês, as obras de vocês, o que vocês fazem. Pelo amor a Deus, vocês amam muito o próximo, o semelhante, e vocês demonstram isso. Então, isso eu tenho a favor de vocês. E eu sei que vocês sofrem também por causa da fé de vocês, mas vocês são perseverantes. Eu sei o trabalho que vocês passam, o sofrimento que vocês passam. Eu sei de tudo isso, eu vejo tudo isso de Jesus. E eu sei também que vocês estão crescendo no amor. As últimas obras de vocês são, inclusive, maiores do que as primeiras. Vejam que na primeira das cartas a Éfeso, Jesus reclama que eles esfriaram no amor. Aqui diz que eles estão crescendo no amor. Isso é incrível. Então, o amor, a fé, o serviço, a perseverança, mesmo em meio à perseguição, ao sofrimento, e ao crescimento do amor e das obras, tudo isso Jesus elogia neles. E Jesus também vê o que nós fazemos por amor a Ele, ao nosso próximo. Jesus vê tudo. Mas agora uma grande recriminação. Do versículo 20 até o 23, a recriminação e a advertência, cuidado com a condenação. Apocalipse 2, 20 e seguintes. Porém, tenho contra vocês uma coisa, é que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados.
porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, e agora o que Jesus ameaça fazer? Eu a jogarei numa cama onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Queridos amigos, irmãos, irmãs, isso é muito sério que Jesus está colocando aí. Ele não tapa o sol com a peneira ou ele não faz vista grossa. Ele que tem os olhos brilhantes, que tudo vê. Ele diz que entre vocês está uma mulher que se diz profetiza. Ela não vê de fora, no meio, dentro da igreja. Essa Jezabel, se é o nome próprio dela, não sabemos. Talvez seja uma referência a Jezabel do Antigo Testamento. Aquela esposa pagã do rei Acabe de Israel, aquela que tinha os profetas de Baal. Elias, o profeta, disputou com esses profetas de Baal e venceu eles e mandou matar 450, e então a Jezabel queria matar o próprio Elias, que de medo teve que fugir dela. Então essa Jezabel que levou Israel para a idolatria. Aqui diz que tem uma mulher que se diz profetiza, que está ensinando então na igreja. E ela ensina as pessoas a fazer duas coisas muito parecidas com os erros já atacados nas cartas anteriores. Ela ensina as pessoas, através do seu ensino, a praticarem imoralidade sexual e comerem carne sacrificada a ídolos em templos pagãos. Às vezes, ir ao templo pagão, comer de carne sacrificada a ídolos, as pessoas achavam que isso não tinha nada a ver com sua mente, com sua espiritualidade, só que lá se acabava praticando orgias sexuais também, como nós já vimos no estudo anterior. E isso ela está ensinando na igreja, e para pessoas, dizendo elas que vocês vão conhecer os segredos profundos de Satanás. O segredo profundo de Satanás é Satanás sempre querer ser igual a Deus e desbancar Deus. Lembra que no Jardim do Éden, Satanás enrolou Adão e Eva e ele disse, se vocês comerem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, fruto proibido, vocês serão iguais a Deus, vocês conhecerão o bem e conhecerão o mal. Quer dizer, vocês vão conhecer mais ainda, vocês vão conhecer segredos profundos. Resumindo essa conversa, o importante é o que está na minha mente, o meu conhecimento. O que eu faço com o meu corpo pode até enlevar o meu espírito, pode fazer com que eu cresça espiritualmente. Que história é essa, diz Jesus? Tem uma mulher que está ensinando essas coisas e tem gente entre vocês que estão praticando essas coisas. E o que eu vou fazer com essa mulher e com os que a seguem, diz Jesus? Eu vou jogar ela na cama, é a cama da prostituição, mas eu vou jogar do meu jeito, será condenação, será fazer ela sofrer muito e os que a seguem. Eu vou fazer isso agora, diz Jesus, quer dizer, ainda não é pecado contra o Espírito Santo e ainda não é condenação final, ainda não é o juízo final. Ele diz, portanto, arrependam-se, confessem seus pecados, creiam no perdão e mudem de vida. Se vocês não o fizerem, aí sim vocês vão ver o que vai acontecer quando eu vir de novo. Essa advertência que Jesus também faz aos cristãos de hoje nas igrejas, ele faz a cada um de nós também, se nós vivemos propositalmente no pecado e não nos arrependemos. Aí Jesus diz, eu vou acabar matando, eu vou acabar pisando, ele tem os pés polidos no bronze, na forja, no fogo, isso é destruição, isso é condenação, eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiverem feito.
essa advertência. Mas agora, novamente, uma palavra de incentivo para os que não estão praticando essas coisas, os que estão sendo fiéis. Versículos 24 e 25 de Apocalipse 2, em Tiatira. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês, quer dizer, tem um resto, tem um grupo fiel, não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás, que eu já expliquei o que é seguir a orientação do diabo para o pecado. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês. Chega essa carga que vocês estão sendo tentados para todas essas coisas, vocês estão talvez sendo ridicularizados pelos outros porque não as praticam. Tipo assim, vocês são uns boca aberta mesmo, não sabem o que é bem, o que é bom, vocês não sabem aproveitar a vida. Não, essa é a tentação de vocês e vocês estão resistindo. Eu não vou mandar uma tentação mais forte do que essa para vocês, diz Jesus. Né? Nenhuma carga maior do que essa. Mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. O que vocês têm? Vocês têm a sua fé, consequentemente o amor. Vocês têm a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Vocês têm os sacramentos. Vocês têm toda a sorte de bens espirituais. Guardem bem isso até que eu venha. E os leve para junto de mim, obviamente. Só faltou Jesus completar isso, mas ele diz isso em outros lugares. E aí uma promessa grandiosa. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Uma dupla promessa. Eu darei a vocês autoridade para julgar, para pisar sobre os outros. Isso aqui é meio difícil de explicar em poucas palavras, também difícil de entender. Mas Jesus disse uma vez aos seus discípulos, eu vou dar 12 tronos para vocês. Vocês reinarão sobre as 12 tribos de Israel. E o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios uma vez, vocês que não sabem julgar corretamente as coisas entre vocês, vocês não sabiam que os crentes é que julgarão a terra? No dia do juízo final, vocês olharão de cima os que são condenados. Vocês reinarão comigo, vocês serão reis junto comigo. Né? Posição de extrema honra, vocês estarão ao meu lado em pé de igualdade. Vocês não sabem disso? E é isso que eu dou para vocês, diz Jesus, se vocês ficarem fiéis. E a segunda promessa, eu lhes darei a estrela da manhã, a estrela d'alva. Num outro lugar fala-se da brilhante estrela da manhã. O que é essa estrela da manhã? Por um lado, somos nós que vamos brilhar, diz num texto que os que estarão com Cristo e levaram outros à justiça, a Cristo, brilharão como estrelas no firmamento. Nós seremos revelados de uma forma gloriosa, estaremos glorificados junto com Cristo. E por outro lado, há textos que dão a entender, sobretudo Apocalipse 22, que a estrela da alva, a estrela da manhã, a estrela brilhante, é o próprio Cristo. Então é Ele e todas as bênçãos que Ele nos confere. Tudo isso Jesus assina embaixo, nos promete e realmente vai nos dar, desde que Ele nos encontre fiéis a Ele no dia da sua vinda. E aí Jesus conclui, como nas outras cartas também, versículo 29. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, e ouvidos só servem para ouvir, é um ditado sempre repetido, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ouvir e praticar. Bem-aventurados, diz um texto, felizes são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Não engavetam, guardam
Quer dizer que vivem de acordo com a mesma. Deus Espírito Santo conceda essa graça a cada um de vocês, a todos nós. Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, muito obrigado por mais esta carta, maravilhosa carta do Espírito Santo, de Jesus Cristo, carta de tua parte, ó Pai, a carta do Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, para a sua igreja em Tiatira, para a sua igreja em todos os lugares, para a sua igreja hoje, para cada um de nós. Senhor Deus, muito obrigado pelas sérias advertências contra o pecado. Não permitas que sejamos encontrados nessa situação e que nós nos arrependamos verdadeiramente de nossos pecados e aquilo que tiver que ser mudado, dá-nos o teu Espírito Santo para que efetivamente mudemos. Mantém-nos na fé verdadeira, na prática da fé verdadeira, cheios de amor a Ti e ao nosso próximo em todos os dias da nossa vida. Abençoa todos os nossos leigos, as nossas comunidades, cada um de nós que participou desse estudo, todas as nossas igrejas. Abençoa todo este nosso mundo criado por Ti, que passa por tantas dificuldades, mas faze com que as portas do Evangelho estejam sempre abertas, que mais pessoas venham crer em Jesus, conhecer a Jesus e serem salvas eternamente. Oramos em nome e por amor deste Cristo Jesus, teu Filho, nosso Salvador. Amém. Obrigado. Boa noite.